Sim, mas durante a campanha... Mais alguma pergunta sobre isso? Tá uma linha um pouco ofensiva mesmo para Excelência, testemunha. E acho que a testemunha já respondeu. Vossa Excelência vai me desculpar, mas o tema é absolutamente adequado para ser tratado numa questão de defesa. Olá, eu sou Matheus, repórter digital do canal Saiu no Diário Oficial Notícias. Se inscreva e ative o sino para receber notícias diárias sobre os principais acontecimentos da política brasileira, como, por exemplo, decretos presidenciais, decisões do STJ e STF e muito mais. Inclusive em relação aos documentos que eu juntei aos autos que foram apreciados por Vossa Excelência. Qual é a relevância disso, doutor? Bom, eu não sou obrigado, data máxima vênia, a adiantar a estratégia de defesa. Eu não sou obrigado a deferir as perguntas se não Vossa Excelência pode. A pertinência e quando está numa linha ofensiva à testemunha que está depois. Data máxima vênia, a linha não é ofensiva, eu fiz perguntas objetivas que dizem respeito a fatos relevantes. Então eu vou fazer as perguntas e Vossa Excelência aprecia se defere ou indefere. Então eu gostaria que constasse as perguntas. Quais são as perguntas? A próxima pergunta que eu gostaria de fazer é se durante a campanha eleitoral o senhor fez referências ao nome do ex-presidente Lula. Indeferido. Se nos discursos que o senhor fez referências ao ex-presidente Lula. Está indeferido. O senhor apoiou algum candidato a prefeito da cidade de Santos? Também está indeferido, doutor. Não tem relevância essa linha de perguntas da defesa, é ofensiva. Está sugerindo que a testemunha está mentindo aqui em juízo por causa da campanha eleitoral. Eu não estou sugerindo nada. Sim, doutor. Não, desculpa, Excelência. Excelência, eu vou fazer a pergunta, que a pergunta é bastante objetiva, e Vossa Excelência aprecia com toda tranquilidade ou não. Eu só gostaria de ter o meu direito de exercer o meu papel como advogado e fazer as perguntas. Vossa Excelência preside a audiência e vai poder apreciar e deferir ou indeferir. A defesa não se incomoda se ofensiva para o testemunho. Essa acusação de Vossa Excelência, eu gostaria que Vossa Excelência se retratasse, porque eu não estou sendo ofensivo com ninguém. A própria testemunha já percebeu, doutor? A testemunha deu aqui, enfim, uma explicação. Qual é a pergunta? O senhor pode dizer se o senhor participava de algum tipo de coligação nas eleições? O senhor pode dizer se o senhor era situação ou oposição ao Partido dos Trabalhadores nessas eleições? Também. Depois que o senhor ex-presidente afirma ter desistido da compra. Ordem, qual testemunha? Vossa Excelência fez uma pergunta genérica. Então, pela ordem, eu gostaria de que Vossa Excelência identificasse qual é a testemunha que disse isso e qual foi a exata fala dessa testemunha para que se pudesse saber de onde foi tirada essa afirmação. Teve acusados e testemunhas que disseram isso, inclusive o acusado na última semana. Sim, doutor Moro, posso falar? Uhum. Eu quero evitar que o senhor brigue muito com o meu advogado. Não, é o seu advogado que está brigando, doutor. Eu na verdade, estou tentando fluir com a audiência. Aqui, na sua sala, tiveram 73 testemunhas. Uhum. Nem sei se já foi pedido para os advogados apresentar. Essa acusação contra o senhor foi formulada no final do ano passado, também recebida no final do ano passado. Desde então não foi possível levantar isso aí? Se foi pela pago, ordem, não foi pago? a questão já foi respondida. O ex-presidente já respondeu a Vossa Excelência que não era ele que cuidava desta questão. Então, já foi respondida. Vossa Excelência insiste numa pergunta, aparentemente para tentar obter uma mudança do fato real que já foi explicado aqui pelo depoente. Certo, mas aparentemente ele falou isso, o senhor ex-presidente, já no final do ano de 2015. Não falou para mim. Que esses honorários que esses aluguéis estariam sendo Excelência, compensados. não existe essa afirmação. Eu peço que Vossa Excelência indique onde está essa afirmação. Porque essa afirmação não existe. Eu posso lhe indicar. Podemos verificar nos autos, mas não existe essa indicação do Sr. Glaucus. O Sr. Glauco declarou em depoimento no inquérito e antes à Receita Federal, isso ainda em 2015, que esses aluguéis estavam sendo compensados com honorários com o Sr. Roberto Teixeira. Certo, então... Está gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final.
A Vossa Excelência fez uma afirmação, então, que me dá razão, porque o senhor Glaucus não disse à Receita que não estaria recebendo esses aluguéis. Se tem outra afirmação, eu peço que Vossa Excelência indique. Porque essa para a Receita não fala isso. É o que ele afirma, que não está recebendo aluguel, porque os aluguéis estavam sendo compensados com os honorários do Roberto Teixeira. Então ele está dizendo aí que estava sendo pago. Estava sendo compensado com os honorários do Roberto Teixeira. Compensação é pagamento, Excelência. Pela lei é isto. Então há uma falha. Há perguntas ao Marcelo? Não, eu não tenho perguntas porque eu não tive acesso. Eu acho que é um pouco uma brincadeira da defesa. Não, brincadeira não é. A defesa apresenta uma petição com questões escritas dirigidas ao senhor Marcelo Odebrecht, pedindo que sejam respondidas. Aí o juízo, a pessoa, quando ela é acusada, ela é ouvida oralmente no processo. Logo, o juiz marca uma audiência para as perguntas serem realizadas. Agora a defesa vem e diz que não quer fazer as perguntas. A defesa não teve acesso ao material. Vossa Excelência pode verificar. A defesa já tinha feito as perguntas na petição. Está na petição. A defesa necessita ter acesso ao material. Vossa Excelência deferiu. Se Vossa Excelência vai reconsiderar a decisão, não há problema, mas Vossa Excelência deferiu e nós não tivemos acesso, está documentado em e-mails trocados com o agente da Polícia Federal. As mensagens estão nos autos. Nós pedimos e Vossa Excelência... Que a defesa fez as perguntas, as mensagens estão nos autos. Tudo bem. Então, se Vossa Excelência vai... Eu pedi acesso à íntegra. Pelo que eu entendi, a defesa não tem perguntas. Eu não posso permitir que sejam selecionadas mensagens e a defesa não tem acesso à íntegra. A defesa quer acesso à íntegra. Essa é uma coisa. Outra coisa são as perguntas que a defesa formulou por escrito, dirigidas ao senhor Marcelo Odebrecht, e que motivou a designação dessa audiência. As defesas estão na petição ali. Eu posso ler para o doutor. Se é a dificuldade para fazer sem acesso. Vossa Excelência tem sempre gentis palavras a dirigir a defesa, mas eu só não acho que eu devo perder tempo designando uma audiência a pedido da defesa e depois a defesa entender que não tem perguntas. Só isso. Eu insisto, a defesa fará perguntas quando tiver acesso ao material. Está documentado que a defesa não teve acesso ao material. Certo. Isso é cessamento de defesa. Vamos prestigiar a Constituição então, no mínimo que é possível. Tá, eu vou prosseguir aqui então. Só existe no mundo uma pessoa capaz de juntar ricos e pobres, pretos e brancos, gordos e magros. E essa pessoa se chama Luiz Inácio Lula da Silva. Por se tratar não de um cientista político, nem de um teórico, mas de um cantor de rock, aquilo me impressionou muito. Essa questão tem relevância para o caso, por qual motivo, doutor? Excelência, nós estamos falando, primeiro, de reputação de um acusado. E segundo... Nós estamos falando de reputação. Existe uma acusação aqui a ser julgada. Certo. Esse tipo de... A defesa entende por a reputação. E segundo, nós estamos falando, inclusive, Vossa Excelência... A defesa pode divulgar essas questões meritórias em relação ao ex-presidente fora do processo. Não precisa ser aqui em audiência. Não, mas divulgar fora do processo, Vossa Excelência... Não diz respeito aos fatos em julgamento, doutor. Qual é a próxima pergunta? Vossa Excelência sabe bem que há questões que devem levar essa em consideração... Essa questão não tem nenhuma relevância para o julgamento. E, aliás, eu não sei se incomoda Vossa Excelência a questão incomoda, doutor. Eu só acho que o processo não deve ser utilizado para esse tipo de propaganda. Não é propaganda, é uma questão de reputação. Nós estamos discutindo aqui a reputação e, mais do que isso... existe aqui uma discussão em torno de palestras, inclusive colocada em dúvida pelo juízo, e nós estamos aqui fazendo a prova de que as palestras foram realizadas, de que foram realizadas por uma pessoa de grande reputação e que havia um interesse em assistir às palestras. Então, qual que é a próxima pergunta? Absolutamente pertinente a questão. Eu posso fazer o uso da palavra, senhor juiz? Não. O senhor responde as perguntas que forem feitas. Certo, o senhor fez referência aqui, inclusive, a crachá da empresa. O crachá da empresa consta o sobrenome do funcionário ou não? Doutor, aí eu vou deferir essas questões, porque aí a defesa está... A testemunha já respondeu e a insistência da defesa está inapropriada. Eu queria... Vossa Excelência pode interferir na pergunta, mas eu queria... Bem, eu estou indeferindo então, doutor. Jair Domingos tinha um crachá com o sobrenome da empresa. Ninguém tem com o sobrenome. O crachá eu já mostrei mais uma vez para todos, o nome é só esse da frente aqui. Não sei se o doutor consegue ler. Não tem necessidade, senhor Misael, não tem necessidade. Doutor, essas perguntas estão indeferidas, são inapropriadas. Tá bom, você está indeferindo por antecipação? Não, eu indeferi essa pergunta que o senhor fez agora, doutor.
Eu indeferir a pergunta que o doutor fez agora, entendeu, doutor? Compreendeu? Então está indeferido. Então faça a próxima pergunta, doutor. Mais uma vez o doutor está sendo hostil à testemunha. Sempre acontece quando tem uma testemunha que é contrária à tese da defesa, a defesa é hostil à testemunha. Vossa Excelência entende que é hostil, eu estou fazendo o meu trabalho, que é aqui a descoberta dos fatos. Então, muito bem. As perguntas têm esse objetivo. E o juízo também faz o seu trabalho deferindo perguntas impertinentes. Próxima pergunta. Eu pediria a Vossa Excelência, ele respondeu a todas as perguntas de outras defesas sem ser interrompido. Então, eu estou fazendo perguntas em cima do depoimento dele e gostaria que fossem respondidas. Qual que é a próxima pergunta, doutor? Que bom que você ficou aqui até o final. Nossos vídeos vão ao ar de segunda a sexta às 19 horas. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas saibam o que está acontecendo em nosso país. Vejo você no próximo vídeo.